Vamos prosseguir com o estudo da Epístola aos Hebreus, como temos feito semanalmente há alguns meses. Estamos no 3º capítulo e no último estudo, a propósito dos versos 13 e 14, vimos que o tempo presente é um período de graça, que Deus estende até que a morte ponha um fim à vida terrena da pessoa. É por essa razão que a palavra hoje é enfatizada no verso 13. Hoje é o dia da oportunidade de arrependimento. É o dia em que a graça salvadora é oferecida ao pecador. A Bíblia nunca fala da salvação como um assunto que pode ser deixado para o dia seguinte. Assim, o convite da Escritura Sagrada é para darmos ouvidos à voz do Espírito Santo quando ele nos chama ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus. No estudo passado, vimos também que o pecado é o agente enganador da parte de Satanás, como se percebe ainda no verso 13. O pecado é um poder extremamente perigoso que confronta o crente. Ele sempre ataca o indivíduo, assim como os lobos atacam a ovelha que está sozinha. Como um agente de Satanás, astuto e enganador, o pecado entra no coração humano e ali produz e faz crescer a incredulidade. Como resultado, o coração fica endurecido, pois nesse processo, quando o indivíduo não reage, acaba assumindo uma atitude passiva, deixando-se conduzir pelo pecado com sério prejuízo para sua alma. Porém, quanto a Deus, a atitude desse crente será ativa, pois ele estará recusando-se a escutar a voz que constantemente o chama ao arrependimento. E por último, no estudo passado, vimos que Deus dirige-se a nós constantemente por meio da sua palavra, a fim de que vivamos pela fé em Cristo. É o que percebemos nos versos 14 e 15. Como já sabemos, o autor da carta aos Hebreus preocupava-se com a situação espiritual dos leitores para os quais dirigiu originalmente esse texto, e que eram judeus convertidos ao cristianismo. Aqueles hebreus cristãos provavelmente estavam tirando os seus olhos espirituais de Jesus e sua obra redentora perfeita e fixando-se novamente em Moisés e no sacerdócio levítico. Ou seja, estavam deixando que seus corações fossem endurecidos pela incredulidade quanto à suficiência de Cristo. Contudo, eles conheciam muito bem o exemplo daquela geração que saiu do Egito sob a liderança de Moisés. Aquela foi a geração que duvidou que Deus fosse Deus do juízo, uma geração que tentou ao Senhor com suas provocações e por isso foi condenada a morrer no deserto sem entrar em Canaã. A história dos antigos hebreus é e sempre foi perfeitamente familiar a qualquer hebreu. Portanto, mesmo que nos dias em que essa epístola foi escrita, não houvesse ainda um exemplar do Antigo Testamento para cada família, ainda assim, todos os hebreus conheciam aquele exemplo de incredulidade que não deveria ser imitado. Mas os hebreus cristãos aos quais o autor da epístola se dirigiu em primeira mão estavam deixando de lado a palavra de Deus e assim corriam o sério risco de cometer os mesmos erros que haviam sido ensinados a condenar e evitar. O pastor Matthew Henry disse que a ruína dos outros deve servir de exemplo para nós. Mas isso só é possível quando mantemos viva em nossa mente a palavra de Deus, que nos mostra onde, por quê e como foi que outros falharam. Se desconsiderarmos a palavra de Deus, estaremos nos condenando a repetir os mesmos erros. Era um risco para aqueles hebreus cristãos do primeiro século e é um grande risco para a geração de evangélicos dos nossos dias. Sim, porque muitos estão dividindo sua fé entre Jesus e os objetos supostamente ungidos, entre Jesus e os líderes humanos, dividindo sua fé entre a Bíblia e as revelações. É tempo de voltarmos urgentemente às Escrituras, ao seu estudo humilde e sério, antes que a fé cristã do nosso tempo se torne um amontoado de crenças estranhas e bizarras, bem ao gosto dos criativos líderes humanos, mas sem qualquer ligação com a fé cristã bíblica.
Antes de avançarmos para os destaques de hoje, meu ouvinte, façamos a leitura do texto. Acompanhe Hebreus, 3º capítulo, versos 16 a 19, em que a palavra de Deus diz assim: Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Observe que, nesses versos finais do 3º capítulo, o autor de Hebreus faz diversas perguntas que são autoexplicativas. Trata-se de um recurso literário e retórico usado por escritores e oradores. Ensinar através de perguntas e respostas era um método usado já nas antigas escolas de filosofia, nas sinagogas e provavelmente também na igreja cristã primitiva. Esse é um recurso que o apóstolo Paulo usa, especialmente na carta aos Romanos. E o autor de Hebreus recorre ao mesmo método aqui. Quais lições podemos extrair, meu ouvinte, dessas perguntas retóricas? A meu ver, a primeira delas é que os hebreus da peregrinação no deserto não eram piores do que nós. Veja que, para todas as perguntas, a resposta é a mesma. A geração que provocou ao Senhor com sua idolatria e incredulidade foi a geração que pereceu no deserto. Contudo, como eram aquelas pessoas? O fato de terem sido tão ingratos pode nos levar a crer que eram gente da pior espécie. Talvez dotados de uma índole particularmente ruim. Mas não existe nada que nos dê base para essa ideia. O que vemos é que eram pessoas comuns. Volte ao livro do Êxodo, capítulo 14. Temos ali o relato da passagem dos israelitas pelo meio do mar, quando Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Isso está no verso 21. O verso 22 diz que os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram como um muro à sua direita e à sua esquerda. Enquanto os israelitas ainda estavam atravessando por aquela faixa sem água, os egípcios entraram na mesma passagem seca, perseguindo-os. Deus então ordenou a Moisés que estendesse outra vez a mão para que as águas retomassem a sua força. Assim aconteceu, e as águas encobriram o exército egípcio, mas os israelitas chegaram a salvo até o outro lado do Mar Vermelho. Diz o verso 30 que, assim, o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. O verso 31 diz: E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Agora, observe que a maior parte do 15º capítulo de Êxodo contém o cântico de Moisés comemorando esse feito glorioso. Ouça o que dizem os versos 1 e 2. Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram: Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Cântico de Moisés ocupa 19 versos de puro e autêntico louvor, celebrando aquela travessia memorável, que é lembrada até hoje e que manifestou não só o grande poder de Deus sobre a sua criação, como também seu amor para com o seu povo e seu juízo para com os seus adversários. Mas perceba que aquele povo verdadeiramente estava feliz do outro lado do mar. Havia regozijo. As mulheres, como diz o verso 20, como dizem os versos 20 e 21, puseram-se a dançar com tamborins, seguindo Miriam, irmã de Moisés e Arão. A alegria era sadia e plenamente justificada.
O acampamento israelita estava em festa, uma festa santa. Russell Champlin, em seu comentário do Novo Testamento, publicado pela editora Millennium, observa que é necessário considerarmos que aqueles antigos judeus não eram pecadores extraordinários. Não eram os párias de alguma nação ou criminosos soltos. Antes, eram uma nação privilegiada, o povo de Deus. Eram o povo que se regozijara juntamente com Moisés no cântico de livramento. Eram, portanto, inteiramente semelhantes a nós mesmos, gente como a gente. Em certos aspectos, até gozamos de uma situação superior à deles. Veja, eles foram libertados do Egito e do poder de Faraó. Nós fomos libertados do império das trevas, do domínio do pecado, agente de Satanás, como está em Colossenses, 1º capítulo, versos 13 e 14. Eles foram instruídos por Moisés, que lhes transmitia todos os preceitos de Deus. Nós temos a palavra de Deus completa, o Antigo e o Novo Testamento, onde Deus nos fala pelo Filho, mostrando-nos a vontade revelada do Senhor. Essa palavra, como consta em 2 Timóteo 3, 16 e 17, é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Eles tinham que oferecer sacrifícios de animais inocentes como expiação pelos seus pecados. Quanto a nós, os únicos sacrifícios que somos chamados a ofertar são as nossas vidas transformadas pelo Espírito Santo e o louvor sincero, pois Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, já foi imolado de uma vez por todas. Esses aspectos somos superiores a eles, porque desfrutamos da revelação completa de Deus. O Salvador que eles ainda iriam ser ensinados a aguardar já veio e nós o recebemos pela fé. Bem como veio o Espírito do Senhor, do qual eles nada sabiam ainda. Porém, se nesses aspectos a nossa situação é privilegiada em relação a eles, certamente não o somos no que diz respeito à nossa natureza. Somos tão pecadores quanto eles. Temos a mesma tendência para o mal que eles tinham. Como eles, nós herdamos de Adão o pecado original e uma natureza corrompida. Não devemos pensar daquela geração que saiu do Egito que fossem piores do que nós. Longe de nós esse pensamento preconceituoso. Não nos iludamos. E o fato de que eles eram gente como a gente deve nos levar à vigilância. Sim, porque se no seu tempo eles eram privilegiados, nós também o somos. Onde eles pecaram, nós podemos pecar. Onde eles foram desaprovados, nós também podemos ser. Não fiquemos nos perguntando como eles puderam ser tão incrédulos, apesar de tudo o que viram Deus fazer? Vigiemos para que, tendo esse exemplo tão instrutivo a nos alertar, não venhamos a tropeçar do mesmo jeito, porque eles não eram pessoas piores do que nós. A segunda lição que podemos extrair dessas perguntas retóricas de Hebreus 3º capítulo é que sempre estamos chegando ao lugar onde surgem duas veredas. Linda e profunda essa frase, não é, meu ouvinte? Mas ela não é minha. Quem a proferiu foi um grande ministro evangélico canadense, teólogo e autor de vários livros chamado Albert Benjamin Simpson, falecido em 1929. Ele disse isso a propósito de um fato decisivo que ocorreu com a geração de hebreus do Êxodo e que está registrado no livro de Números, 13º capítulo. Que fato foi esse? Foi a grande demonstração de incredulidade diante do relatório que os espias trouxeram da terra de Canaã. Indo ao livro de Números, constatamos que 2 anos depois que o povo havia saído do Egito, a nuvem que cobria o tabernáculo se ergueu e os filhos de Israel puseram-se em marcha do deserto do Sinai, segundo o mandado do Senhor por meio de Moisés. A nuvem repousou no deserto de Parã e os filhos de Israel ali se acamparam.
Assim, jornada após jornada, o acampamento se deslocava. Se observarmos um desses mapas que existem nos anexos das nossas Bíblias, veremos que o deserto de Parã fica bem ao sul de Canaã. No capítulo 13 de Números consta que o Senhor disse a Moisés que enviasse um príncipe de cada uma das tribos israelitas para espiarem a terra de Canaã. Assim foi feito. De cada tribo, um príncipe foi comissionado. Na lista que consta nesse texto, vemos que Calebe foi o representante da tribo de Judá e Oséias, o representante da tribo de Efraim. A esse Oséias, Moisés chamou de Josué, como está no verso 16. Moisés ordenou a esses 12 homens que subissem ao Neguebe e penetrassem nas montanhas, vendo como era a terra e o povo que nela habitava, se era forte ou fraco, se poucos ou muitos, se a terra era boa ou má, como eram as cidades, se havia fortalezas, matas, e que trouxessem do fruto da terra. Ao final de 40 dias, eles voltaram de espiar a terra. Trouxeram um cacho de uvas tão grande que foi transportado por 2 homens numa vara, bem como outras frutas. A terra de fato lhes pareceu muito fértil, que manava leite e mel. O relatório começou muito animador. Porém, quando começaram a descrever as cidades que lá havia e o povo que nelas habitava, o desânimo se instalou. A maioria dos espias voltou com a opinião de que não poderiam enfrentar aqueles povos que eram mais fortes do que eles. Apenas Calebe levantou-se contra aquele relatório negativo e tentou animar o povo com a convicção de que poderiam prevalecer na conquista de Canaã. Mas foi em vão. O relatório da maioria prevaleceu. No verso 32 consta que, diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Diante de alguns cananeus avantajados, a maioria dos espias sentiu-se como gafanhotos. É o que diz o verso 33. Isso foi um tremendo golpe para a congregação acampada no deserto de Parã. O capítulo 14 de Números começa com a informação de que a congregação gritou em voz alta e o povo chorou aquela noite. Murmurações e lamentos multiplicaram-se pelo arraial e logo surgiu a ideia de levantar um outro líder, um capitão, e voltarem para o Egito. Nos versos 5 e 6 lemos que então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel, e Josué e Calebe, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram ao povo, mostrando que a terra era de fato boa e que, se o Senhor se agradasse deles, os faria entrar nela e possuí-la. Mas os corações estavam endurecidos pela incredulidade. Nos versos 10 e 11 lemos que, apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? O Senhor quis deserdar aquele povo e feri-lo, e fazer da descendência de Moisés um povo maior e mais forte do que aquele. Porém, o líder intercedeu pelo povo, suplicando que Deus lhes perdoasse a iniquidade, segundo a grandeza da sua misericórdia. O Senhor Deus acolheu a intercessão de Moisés, porém o castigo não foi suprimido. Nenhum daqueles que haviam duvidado do Senhor e o desprezado veria a boa terra que ele lhes havia prometido. No verso 25, temos a terrível sentença: mudai amanhã de rumo e caminhai para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Verso 29. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo o censo de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. E no verso 34 lemos: segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando 1 ano,
Levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. Aí está, meu ouvinte, a explicação para os 40 anos no deserto. 2 anos já se haviam passado, faltavam, portanto, 38. Simon Kistemaker, em seu comentário de Hebreus, publicado pela editora Cultura Cristã, página 139, faz um cálculo interessante. Ele lembra que, de acordo com o primeiro capítulo do livro de Números, no 2º ano depois que o povo saiu do Egito, foi realizado um censo dos israelitas por ordem do Senhor. E o total dos homens de 20 anos para cima e que podiam servir no exército de Israel era de 603.550. Você pode conferir isso no verso 46. Considerando-se que provavelmente havia o mesmo número de mulheres que tinham mais de 20 anos de idade, chegamos então à quantidade de 1.207.100 adultos. Essa seria, portanto, a geração reprovada. Dividindo esse número pela quantidade de dias que os israelitas iriam ficar no deserto durante aqueles 38 anos, e que somam 13.870 dias, temos o resultado de que daí em diante, aproximadamente 90 pessoas morreram por dia em consequência do castigo de Deus. Havia, assim, um lembrete diário da ira divina. E quando isso aconteceu, eles estavam tão perto de Canaã. O autor que eu citei há pouco, Albert Benjamin Simpson, escreveu um poema que diz: chegaram às portas de Canaã, mas nunca entraram. Chegaram à terra da promissão, mas pereceram em seu pecado. E assim sempre estamos chegando ao lugar onde surgem 2 veredas. Uma conduz à terra prometida, a outra conduz ao coração endurecido. E chegamos, meu ouvinte, ao último ponto desse estudo. Nosso texto básico, Hebreus, capítulo 3, versos 16 a 19, deixa ainda a lição de que a incredulidade rouba Deus de sua glória e rouba o incrédulo do privilégio das bênçãos divinas. Por causa da incredulidade, aquela numerosa geração de israelitas não pôde entrar no descanso que Deus havia preparado para o seu povo. Como Russell Champlin observa, para eles nada mais restava senão regressarem e morrerem no deserto. E foi isso o que fizeram com avidez. Fracassaram porque calcularam seus recursos humanos e os acharam em falta. Abandonaram a dimensão eterna em suas vidas. A incredulidade os abateu. Muitos entram em uma aventura heróica, mas não dependendo de Deus. 2 pessoas jovens chegam ao altar do matrimônio dependendo de sua relação romântica, mas não de Deus. Os homens buscam um mundo melhor, dependendo de seus contatos, de suas ideias, mas não dependendo de Deus. E até mesmo igrejas fazem seus projetos dependendo quase que exclusivamente de planos hábeis, mas dependendo pouquíssimo de Deus. O exemplo daquela geração privilegiada que veio a ser a geração condenada tem algo a ensinar à nossa geração, como o autor da epístola pretendeu que ensinasse aos hebreus dos seus dias. Certamente, quando nossos corações tornam-se endurecidos pela incredulidade quanto à suficiência de Jesus Cristo, Deus deixa de ser glorificado. Mas ele o será de outra forma, pois como consta em Romanos capítulo 11, verso 36, dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Mas com o incrédulo é diferente. Sua incredulidade o priva das bênçãos do Senhor. E isso pode não ter conserto. Sondemos nosso coração, meu ouvinte. Vejamos se há em nós alguma inclinação para a incredulidade quanto à suficiência de Cristo Jesus e nos arrependamos enquanto é tempo. Aquele povo do deserto não se satisfez com as promessas de Deus e o seu poder já plenamente demonstrado. Era preciso mais.
Era preciso que as cidades cananeias fossem meras aldeias desprotegidas, e que os cananeus fossem notoriamente fracos e poucos, e eles, israelitas, fossem verdadeiros Golias. Aí sim teriam ânimo para avançar. Algo semelhante acontece com aqueles que não confiam mais no evangelho puro e simples, não confiam mais no nome de Jesus puro e simples, na obra da cruz, mas precisam de um empurrãozinho humano, umas novidades aqui e ali, que nunca acabam e precisam sempre ser modificadas. Um óleo ungido mais forte, uma nova revelação, uma nova ideia genial. Isso nunca tem fim. Cuidado com a incredulidade disfarçada de fé. O crente que perde a fé em Cristo Jesus e sua obra redentora não demora a tornar-se um covarde moral. Perde de vista os seus propósitos originais e torna-se um iludido do diabo. Se não fosse assim, o autor da Epístola aos Hebreus não diria para tomarmos cuidado para que não haja em nós o perverso coração de incredulidade que nos afaste do Deus vivo. Louvado seja o Senhor que, com seu Espírito Santo, inspirou esse servo do primeiro século a escrever uma carta com lições tão necessárias ao nosso tempo. Louvado seja o Senhor pela Sagrada Escritura toda. Por ela, o crente fica firme e não cai. Ao Senhor seja toda a glória, a honra e o louvor, hoje e sempre. Amém.